Meu nome é Bárbara e eu vou apresentar o artigo 121 Jogos para o Ensino da Sustentabilidade, do tema Educação e Engenharia de Produção. O artigo foi escrito por mim, pela Bruna Machado e pelo José Rangel. Segundo o BOF 2017, sustentabilidade é o conjunto de processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e a integridade da Terra, a preservação de seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a reprodução e existência da vida, o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações e a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. Bom, então vamos entender um pouquinho o contexto que motivou essa pesquisa. A cultura, a economia e a política, há muito tempo, traçam um panorama que inviabiliza os modos de produção e de consumo de uma maneira sustentável. E isso vem gerando uma preocupação global em relação às desigualdades socioeconômicas e ambientais. Então, surge assim uma necessidade de transição de um padrão inconsciente para modelos mais sustentáveis. Em 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que fazem parte da Agenda de 2030. Então, vários países acordaram que até 2030 vão tentar cumprir essas metas de desenvolvimento sustentável. Essas ODS se traduzem em 169 metas globais para o desenvolvimento sustentável e são classificados nos 17 objetivos que são complementares entre si. Além disso, em 2019, o Ministério da Educação, aqui no Brasil, homologou as novas diretrizes curriculares para o curso de graduação em engenharia, são as DCNs da engenharia, buscando adequar a graduação de acordo com as necessidades do mercado e também para formar profissionais que atuem não somente com responsabilidade social, mas que também sejam comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Então, nesse contexto da educação, nós sabemos que as universidades têm um papel crucial na transformação da mentalidade, de comportamento, o que colabora para um pensamento mais sustentável. Então surge a reflexão, como essas instituições de ensino podem abordar a temática da sustentabilidade de uma maneira mais criativa e integradora. E nós temos então o uso de jogos no ensino. Os jogos já se provaram ser uma ferramenta eficiente que em diversas áreas, e principalmente naquelas relacionadas à sustentabilidade, devido à sua capacidade de estimular a conscientização. Então, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os jogos existentes na literatura relacionados ao tema de sustentabilidade, avaliar as propostas desses jogos e identificar aqueles que são adequados especificamente para o curso de engenharia de produção. Para isso, fizemos uma busca na base de dados Scopus, utilizando os seguintes termos, Serious Game, jogos sérios, jogos educacionais, sustentabilidade, economia circular e sustentável. Encontramos 182 documentos que foram lidos e avaliados, então cerca de 70 estava fora do escopo. A gente tinha, por exemplo, um artigo que falava sobre jogos para obesidade, relacionado ao tema obesidade. Tinha um artigo que falava de um quebra-cabeça para pessoas com dislexia, então fugia totalmente do escopo. Esses foram descartados. Também foi descartado aqueles que estavam indisponíveis ou duplicados. Então, desses, 80 documentos foram validados. E a partir desses 80 documentos, nós obtivemos 121 jogos que são adequados para o ensino da sustentabilidade e que podem ser classificados em 25 temas. Então, temos gestão de energia, gestão da água, temos jogos empresariais, jogos que falam sobre desastres naturais, sobre transporte, que falam sobre pesca sustentável, biodiversidade, agricultura sustentável, entre outros.
Desses jogos encontrados, a maioria são jogos digitais, principalmente simuladores, e 25 jogos poderiam ser aplicados no curso de Engenharia de Produção, por possuir conceitos relacionados à logística, à economia, à gestão de empresas. Como eu falei, um dos temas são os jogos empresariais. A gente encontrou 12 jogos que são jogos empresariais e que poderiam muito bem ser aplicados para o curso de Engenharia de Produção. Aí aqui, esse foi o resultado, a tabela com 121 jogos. Eu vou dar uma passada por cima, até porque fica bem extenso, então estará disponível depois no artigo e vocês vão poder olhar com calma, com mais detalhes, mas só para vocês entenderem melhor como ficou, nós temos o nome do jogo nessa coluna, temos o tema, que são aqueles 25 temas, as propostas dos jogos, então temos, por exemplo, gerenciar uma cidade, um país sustentável, reduzir o consumo e a poluição da água. Temos jogos que são educativos, que são no sentido de reduzir a emissão de gases, de conscientizar sobre consumo de energia, sobre o nosso consumo, sobre os nossos hábitos. Então, tem diversos jogos. Eu vou dar uma passada por todos. Aqui estão todos que nós encontramos. Também temos a coluna das referências. Então, de qual literatura que nós retiramos esses jogos. E é bem extenso. E por fim, esse aqui é o finalzinho da tabela. Então todos esses jogos estão disponíveis no nosso artigo, vocês podem conferir, podem ver todos os detalhes. E por fim, então, vemos que é necessário a educação como meio de transformação de mentalidade, de comportamento. Vimos que é um anseio global que ocorra essa mudança de estilo de vida para uma forma mais sustentável. E nós temos que a criatividade e a capacidade integradora são 2 pré-requisitos essenciais para a eficácia do ensino da sustentabilidade. Então, é imprescindível que ocorra uma abordagem mais ativa em relação ao aprendizado para que possamos ter esses 2 pré-requisitos correspondidos, né? E uma das formas são o uso dos jogos. Então, o aprendizado baseado em jogos, né? Os Game-Based Learning, GBL do inglês, e são uma forma bem eficaz para suprir essas necessidades. Além disso, esse trabalho teve algumas complicações, assim, eu diria, que fica inviável incluir todos os jogos encontrados. Então, alguns jogos na própria literatura já ocorria uma tabulação, então já tinha diversos jogos no mesmo artigo, tinha citação de citação, então começa a crescer de uma maneira exponencial. Então tem muitos jogos ainda que podem ser tabulados. Além disso, fora da literatura, temos os portais de jogos, como o Ludopédia, que tem mais um monte de jogos acerca desse tema. E, além disso, a base de dados utilizada foi o Scopus, então existem outras bases de dados que poderiam ser utilizadas. É uma oportunidade para futuras pesquisas, também para futuros trabalhos, né? Seria interessante incluir, por exemplo, outros tópicos como acessibilidade dos jogos, onde acessar os jogos, se é acessível ou não, que facilitaria a vida de quem está lendo, de quem está procurando, de quem precisa aplicar esses jogos, que tenham interesse. Então, é um cenário muito promissor, até pelo tema mesmo, e relacionando com a ONU, como a gente falou dos ODS, dos objetivos. Um dos objetivos é a educação de qualidade, então que ocorram mais trabalhos sobre esse tema, sobre sustentabilidade, sobre o ensino e maneiras de melhorar o ensino para que o acesso à educação seja inclusivo, de qualidade e equitativo, como a ONU preconiza, né? Então é isso.
Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada a todos.